Dizem que as luzes mais brilhantes de Hollywood foram alimentadas pela dor, não pela felicidade. Apesar do brilho da tela prateada, as verdadeiras histórias de suas atrizes mais glamorosas estão imersas em luta e sobrevivência. O que realmente era necessário para continuar sorrindo em um mundo feito para te quebrar? Conforme afastamos a cortina de veludo, você descobrirá que a fama tem uma sombra que poucos ousam discutir. Alguns segredos, uma vez sussurrados, não podem deixar de ecoar muito depois que os aplausos cessam. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor não era apenas realeza de Hollywood. Ela era uma sobrevivente em todos os sentidos. Por trás dos diamantes deslumbrantes, olhos violetas e manchetes sensacionalistas, Taylor enfrentou uma avalanche de adversidades que a maioria não sobreviveria nenhuma vez, quanto mais repetidamente. Nascida na Inglaterra pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ela foi levada para Los Angeles para escapar dos bombardeios. Aos 12 anos, já era uma estrela. Mas com essa fama, vieram expectativas sufocantes e um sistema de estúdios que valorizava sua imagem mais do que seu bem-estar. A portas fechadas, Elizabeth enfrentou crises de saúde crônicas, suportando mais de 70 hospitalizações e mais de 40 cirurgias ao longo de sua vida. Um episódio quase fatal de pneumonia em 1961 levou-a a receber a extrema-unção, não pela primeira vez. No entanto, Taylor não apenas sobreviveu. Ela tornou cada retorno mais deslumbrante do que o anterior. Sua vida pessoal foi um carrossel de desilusões e escândalos. Casada 8 vezes, incluindo 2 com Richard Burton, os assuntos pessoais de Taylor tornaram-se campos de batalha públicos. Ela suportou a brutal escrutínio dos tabloides, a perda de amigos próximos, incluindo Montgomery Clift e Rocky Hudson, e acusações de que destruiu casamentos. Por tudo isso, ela recusou-se a se esconder ou pedir desculpas por suas escolhas. Em vez disso, Taylor usou suas dificuldades como combustível, tornando-se uma das primeiras celebridades a falar abertamente sobre dependência, entrando em reabilitação no início dos anos 1980, e mais tarde, tornando-se uma pioneira no ativismo contra a AIDS após perder Hudson para a doença. Mesmo com as mudanças na indústria ao seu redor, Taylor manteve sua fama, ganhou 2 prêmios da Academia e nunca deixou que doenças ou escândalos definissem sua história. Para cada colapso ou crise, havia um retorno, prova de que o glamour poderia coexistir com a vulnerabilidade, e que os rostos mais belos às vezes ocultavam as vontades mais ferozes. Elizabeth Taylor não apenas sobreviveu a Hollywood, ela redefiniu o que significava perseverar. Judy Garland. Se há um rosto que representa o custo da fama na era de ouro de Hollywood, é Judy Garland. Nascida Frances Ethel Gumm, Judy foi lançada ao estrelato antes que pudesse formar seus próprios sonhos. Os estúdios a promoviam como a garota da porta ao lado, mas por trás dessa imagem saudável havia uma campanha incessante para controlar seu corpo e espírito. A MGM a submeteu a horários de trabalho extenuantes, pílulas estimulantes viciantes para mantê-la magra e energética, e críticas constantes sobre sua aparência, dizendo que ela era feia, acima do peso e substituível. Ela era para eles uma fonte de rendimento, não uma criança. Apesar disso, o talento de Garland era inegável. Over the Rainbow tornou-se seu hino de anseio e resiliência, ressoando muito além da estrada de tijolos amarelos. Mas as forças que a tornaram uma estrela também a destruíram. Ela lutou contra a depressão, ansiedade e dependência antes mesmo de ter idade para dirigir. Múltiplas tentativas de suicídio, 3 casamentos fracassados e a pressão incessante para atuar teriam esmagado a maioria das pessoas. Mas Judy Garland continuou a se reerguer. Seus shows de retorno nas décadas de 1950 e 1960 são lendários, não apenas pela música, mas pela conexão emocional e genuína que ela tinha com seu público. As pessoas se viam na sua dor e perseverança. A vida de Garland terminou tragicamente aos 47 anos, mas não antes de ela redefinir o que uma protagonista poderia ser. Ela se tornou um símbolo para os excluídos, para os sobreviventes, para qualquer um que tenha sido dito que não era suficiente. Em um mundo determinado a silenciá-la, Judy cantou mais alto. Sua história não é só sobre o que foi tirado dela, mas o que ela deu para gerações. Prova de que mesmo as almas mais frágeis podem deixar as marcas mais profundas na história. Marilyn Monroe. Nenhum nome em Hollywood evoca mais glamour instantâneo ou sussurros de tragédia do que Marilyn Monroe. Nascida Norma Jean Mortenson, a vida inicial de Marilyn estava longe do estrelato que a tornaria imortal. Passando por uma série de lares adotivos e orfanatos, ela sobreviveu a abusos na infância.
negligência e a dor de nunca pertencer. O sistema do estúdio via potencial em sua beleza. Mas por trás do cabelo platinado e do sorriso deslumbrante, havia uma mulher que constantemente precisava lutar para ter controle sobre seu próprio destino. Hollywood a queria como fantasia, não como pessoa. Marilyn foi rotulada como a loira burra, apesar de sua inteligência e fome por papéis significativos. Ela foi explorada por homens no poder, manipulada por diretores e menosprezada por querer mais. Quando Monroe lutou por melhor pagamento e autonomia criativa, os estúdios a puniam com suspensões e campanhas de difamação. Seus relacionamentos, fosse com Joe DiMaggio, Arthur Miller ou os irmãos Kennedy, eram dissecados publicamente, mas a portas fechadas, ela lutava contra o vício, a ansiedade e o trauma de seu passado. Ainda assim, Marilyn nunca parou de tentar assumir o controle de sua imagem. Ela formou sua própria companhia de produção, um ato de rebeldia em uma indústria dominada por homens, e buscou papéis desafiadores em filmes como Buzzstop e The Misfits. Sua morte aos 36 anos continua sendo um dos mistérios mais duradouros de Hollywood. Mas seu legado não é apenas a tragédia, é a transformação da dor em poder. A maneira como Marilyn Monroe se tornou não apenas um símbolo de beleza, mas da luta de uma mulher para ser vista, ouvida e valorizada em seus próprios termos. Para milhões, ela continua sendo a prova de que as estrelas mais brilhantes do mundo são muitas vezes aquelas que sobreviveram à escuridão mais profunda. Rita Hayworth. A ascensão de Rita Hayworth ao estrelato em Hollywood foi uma performance marcada por uma luta implacável nos bastidores. Nascida Margarita Carmen Cansino, de pais do show business espanhóis e irlandeses, Hayworth foi lançada na dança desde criança, muitas vezes por um pai cujas ambições para ela borravam as linhas entre amor parental e controle. O abuso que Hayworth sofreu nas mãos do próprio pai lançou uma sombra sobre sua carreira brilhante, uma dor secreta que ela carregava mesmo enquanto o mundo se encantava por suas performances sensuais. Hollywood não facilitou as coisas. Determinada a transformá-la em uma estrela totalmente americana, a Columbia Pictures mudou seu nome e a submeteu a uma dolorosa eletrólise para levantar a linha do cabelo, literalmente apagando seus traços étnicos para se adequar à imagem de glamour deles. Ela se tornou a deusa do amor dos anos 1940, cativando o público em Gilda. Mas por dentro, Hayworth lutava com profunda insegurança, depressão e o trauma da exploração. Ela confidenciou uma vez: os homens se apaixonavam por Gilda, mas acordavam comigo. Apesar de sua beleza e talento, a vida pessoal de Rita foi marcada por 5 casamentos turbulentos, incluindo com Orson Welles e o príncipe Ali Khan, e uma busca constante por estabilidade que sempre parecia fora de alcance. Mais tarde na vida, Hayworth enfrentaria mais uma cruel reviravolta: a doença de Alzheimer de início precoce, diagnosticada quando a doença mal era compreendida. Por anos, seu esquecimento e confusão foram mal interpretados pelo público como alcoolismo ou decadência na fama, acrescentando humilhação ao desgosto. Mesmo assim, Hayworth suportou seu sofrimento com dignidade, mesmo quando a indústria que a havia moldado em um ícone ofereceu pouco apoio em troca. Sua história é um testemunho de resistência, prova de que mesmo as estrelas mais brilhantes podem dançar através das tempestades mais sombrias, e de que o glamour, muitas vezes, esconde feridas mais profundas do que qualquer roteiro poderia revelar. Hedy Lamarr. Genialidade por trás da beleza. Na era de ouro de Hollywood, Hedy Lamarr foi anunciada como a mulher mais bonita do mundo, um rótulo que ocultava uma vida de constante fuga da adversidade. Nascida na Áustria como Hedwig Kiesler, a beleza de Lamarr inicialmente chamou a atenção de um marido controlador, muito mais velho, que trabalhava com fascistas na Europa pré-guerra. Presa em uma gaiola dourada, Lamarr disfarçou-se como empregada doméstica para escapar de suas garras, fugindo da Áustria ocupada pelos nazistas para Paris, depois Londres, antes de chegar a Hollywood. Mas as lutas de Lamarr não terminaram com sua fuga. Na América, os estúdios a estereotiparam como a sedutora exótica, raramente lhe dando papéis que correspondessem ao seu intelecto. Poucos sabiam que, fora das câmeras, Hedy era uma inventora autodidata, que, durante a Segunda Guerra Mundial, co-patenteou uma tecnologia projetada para impedir que torpedos fossem bloqueados, tecnologia que eventualmente formou a base do Wi-Fi e Bluetooth modernos. Ainda assim, Hollywood descartou suas ideias, e sua invenção revolucionária permaneceu não reconhecida por décadas, deixando Lamarr assistir sua contribuição ser ignorada, e sua beleza desvanecer aos olhos do público.
Pessoalmente, Lamar enfrentou 6 casamentos fracassados, batalhas legais, ruína financeira e julgamento constante por seu espírito independente. Ela era frequentemente envergonhada por seus papéis sensuais em filmes, mais notoriamente em êxtase, e acusada de ser difícil ou instável quando ousava lutar por contratos justos. Ainda assim, através de tudo isso, Red nunca parou de ultrapassar limites, insistindo em ser mais do que apenas um rosto bonito num mundo de homens. Sua história é agora celebrada como um triunfo de genialidade não reconhecida, prova de que as mulheres mais glamorosas do mundo são frequentemente suas sobreviventes mais subestimadas, abrindo caminhos que só seriam reconhecidos muito depois de seu tempo. Ingrid Bergman. O caminho de Ingrid Bergman para a imortalidade em Hollywood foi repleto de triunfos, escândalos e, por fim, resiliência diante da condenação global. A atriz nascida na Suécia encantou o mundo com suas performances luminosas em filmes como Casablanca e Interlúdio, mas foi sua vida privada que testaria sua determinação. Em 1949, no auge de sua fama, Bergman se envolveu em um dos escândalos mais explosivos de sua época. Ela se apaixonou pelo diretor italiano Roberto Rossellini. Engravidou dele enquanto ainda era casada e foi denunciada no Senado dos Estados Unidos como uma poderosa influência do mal. A reação foi rápida e brutal. Hollywood a evitou. O público boicotou seus filmes, e ela foi publicamente vilipendiada por desafiar os códigos morais da época. Bergman foi exilada da indústria cinematográfica americana por anos, forçada a se reinventar no cinema europeu enquanto criava seus filhos sob o escrutínio implacável da mídia. Muitos teriam sido quebrados pelo ostracismo, mas Ingrid revidou da única maneira que sabia, trabalhando mais, abraçando papéis desafiadores e deixando sua arte falar por si mesma. Sua perseverança valeu a pena. Em 1956, Bergman fez um retorno triunfante a Hollywood com Anastasia, ganhando um Oscar e finalmente retomando seu lugar entre os grandes. Ela continuou a atuar no palco e na tela, ganhando um total de 3 Oscars e conquistando respeito como uma artista consumada que se recusou a ser definida por escândalos. A jornada de Bergman, de jovem adorada à pária pública e finalmente a lenda reverenciada, é um testemunho do poder da dignidade e da autoconfiança. Em um mundo rápido em julgar, ela mostrou que a redenção é possível, não pedindo desculpas por suas paixões, mas vivendo-as plenamente. Olivia de Havilland. A beleza serena de Olivia de Havilland e sua graça aristocrática fizeram dela um emblema do glamour da era de ouro de Hollywood, mas por trás da fachada polida estava uma lutadora que enfrentaria e derrubaria um dos sistemas de estúdio mais poderosos do mundo. Nascida em Tóquio de pais britânicos e criada na Califórnia, a ascensão de Havilland parecia encantada no início. Seus primeiros papéis no cinema, ao lado de Errol Flynn em filmes de capa e espada como Capitão Blood e As Aventuras de Robin Hood, a consolidaram como uma estrela, e sua atuação como Melanie em E o Vento Levou lhe rendeu uma indicação ao Oscar e fama mundial. Mas a história de Havilland nunca foi apenas sobre sucesso. Foi sobre o preço da independência em uma época em que os estúdios eram donos das estrelas. Sob contrato com a Warner Brothers, ela foi escalada para papéis que muitas vezes subutilizaram seus talentos e a forçaram a desempenhar papéis submissos muito abaixo de suas capacidades. Quando ela reagiu, a Warner Brothers retaliou, suspendendo-a sem pagamento e estendendo seu contrato pelo tempo que devia. A maioria das estrelas da época simplesmente suportava, mas Olivia se recusou a entregar sua carreira ou dignidade. Em 1943, ela fez o impensável. Processou a Warner Brothers, arriscando seu futuro e enfrentando a lista negra e o isolamento. A batalha legal resultante, conhecida como a decisão de Havilland, tornou-se um ponto de virada na história de Hollywood. Olivia venceu, quebrando o poder do estúdio de vincular indefinidamente os atores a contratos opressivos. O custo foi imenso. Ela perdeu trabalho, amigos e quase seu lugar em Hollywood, mas a vitória mudou para sempre os direitos dos atores na América. De Havilland mais tarde ganhou 2 Oscars e continuou a se reinventar em papéis desafiadores, até a década de 1960. Sua vida pessoal também foi marcada por adversidades, uma relação notoriamente tensa com sua irmã, Joan Fontaine, a desilusão dos casamentos fracassados, e os desafios de ser uma pessoa solteira trabalhando. Mãe.
Através de tudo isso, de Havilland permaneceu como um símbolo de força tranquila e inabalável. Uma estrela glamurosa cujo maior legado não estava apenas em suas atuações, mas em sua resistência. Em um mundo onde a conformidade era a sobrevivência, Olivia de Havilland provou que a verdadeira elegância está em ter a coragem de dizer não. Joan Crawford. Nenhuma atriz incorporou tanto a sofisticação de Hollywood quanto a sobrevivência como Joan Crawford. Sua persona glamourosa, uma figura elegante com sobrancelhas perfeitamente arqueadas e um charme frio, foi meticulosamente criada para ocultar as cicatrizes de uma infância brutal e uma determinação incansável para superar suas circunstâncias. Nascida Lucille Fell Messier, a infância de Crawford foi marcada por negligência e instabilidade. Seu pai abandonou a família quando ela era jovem, e ela passou anos trabalhando em empregos humildes para escapar da pobreza. A determinação que impulsionou sua jornada rumo ao estrelato foi forjada nessas dificuldades iniciais, dando a Crawford uma reputação de força e, às vezes, de implacabilidade. Os primeiros dias de Crawford em Hollywood foram repletos de indignidades. Ela foi empurrada através das fileiras das linhas de couro e forçada a mudar seu nome, sua aparência e até mesmo sua idade. Sua determinação lhe rendeu o apelido Veneno de Bilheteria durante uma breve queda. Mas Crawford recuperou-se com uma série de papéis dramáticos que redefiniram sua carreira. Ganhar o Oscar por Almas em Suplício não foi apenas um triunfo profissional. Foi uma vindicação pessoal contra o sistema que uma vez tentou descartá-la. Mas a adversidade não se limitava à sua carreira. A vida pessoal de Crawford foi marcada por casamentos fracassados, rivalidades publicadas, mais notavelmente com Bette Davis, e as infames alegações de abuso feitas por sua filha adotiva, Christina, no livro de memórias, Mamãezinha Querida. Quer fossem verdadeiras ou não todas as alegações, elas consolidaram a imagem de Crawford como uma mulher que sobreviveu e, por vezes, enfrentou as duras realidades de Hollywood. Através de cada escândalo e revés, Joan Crawford manteve-se uma figura imponente, provando que por trás de cada ícone bem polido há uma história de luta, sobrevivência e reinvenção incessante. Lana Turner. A jornada de Lana Turner, da descoberta adolescente em uma sorveteria à diva das telas de cinema, foi marcada por turbulências que teriam esmagado muitos. Criada por uma mãe solteira, após seu pai ser assassinado quando ela tinha apenas 9 anos, os primeiros anos de Turner foram imersos em instabilidade financeira e medo. Aos 16 anos, ela foi famosa por ter sido descoberta em uma drogaria de Hollywood. Uma história de origem que parecia um roteiro, mas a realidade era muito mais dura. Lana rapidamente se tornou a favorita do estúdio. Sua beleza e carisma a transformaram em uma das principais estrelas da MGM. Mas as pressões da fama trouxeram tanta dor quanto glamour. A vida pessoal de Turner tornou-se um imã para escândalos, culminando em um dos incidentes mais notórios da história de Hollywood: o assassinato de seu amante abusivo, Johnny Stompanato, por sua filha adolescente Cheryl Crane. A imprensa transformou a tragédia de Turner em manchete, questionando sua maternidade, seus valores morais e seu lugar em Hollywood. Apesar do escândalo e da humilhação pública, Turner nunca permitiu que a definissem pela tragédia. Ela continuou a trabalhar mesmo enfrentando lutas contínuas com relacionamentos fracassados, problemas de saúde e as exigências de ser mãe solteira. O que diferenciava Lana Turner era sua recusa em deixar que a adversidade roubasse seu senso de identidade. Ela se reinventou ao longo de sua carreira, assumindo papéis na televisão e apresentações teatrais à medida que as ofertas de filmes diminuíam. A vida de Turner foi um constante equilíbrio entre a adoração pública e a dor privada, mas ela enfrentou cada tempestade com a postura e resiliência que definem uma verdadeira lenda de Hollywood. Sua história permanece como um testemunho de sobrevivência e da força oculta por detrás da fachada mais glamurosa do mundo. Ava Gardner. O encanto de Ava Gardner cativou o mundo, mas seu caminho para o estrelato foi cheio de adversidades. Nascida na pobreza rural na Carolina do Norte, a família de Gardner lutou para sobreviver após o colapso de sua fazenda durante a Grande Depressão. Desde o começo, a vida de Ava foi sobre sobrevivência. Seu pai morreu quando ela tinha 15 anos, forçando-a a entrar na vida adulta muito cedo. Quando uma fotografia tirada por seu cunhado lhe rendeu um teste na tela de Hollywood, Gardner foi lançada em um mundo tão competitivo quanto glamouroso. Seu sotaque sulista e natureza tímida a tornaram uma forasteira no sistema de estúdios. A MGM, ansiosa para capitalizar sua beleza,
Investiu muito em aulas de dicção e aparência, mas muitas vezes desconsideraram sua inteligência e talento. Gardner enfrentou as exigências incessantes da fama, a constante escrutinação e um estúdio que controlava todos os aspectos de sua vida, desde seus papéis até sua imagem pública. Ela lutou contra a solidão e se esforçou para ser levada a sério, frequentemente estereotipada como a sedutora exótica em vez de receber papéis que mostrassem sua versatilidade. A vida pessoal de Gardner foi igualmente tumultuada. Seu casamento com Mickey Rooney terminou rapidamente em desgosto, seguido de uniões passionais mas tempestuosas com Artie Shaw e Frank Sinatra. Seu relacionamento com Sinatra foi particularmente controverso, levando a uma reação pública negativa e até mesmo a um boicote profissional durante o auge do escândalo. Gardner também sofreu uma série de abortos espontâneos, ansiando por uma família que nunca teve. Apesar desses golpes, ela nunca perdeu sua independência, acabando por deixar Hollywood para viver na Espanha, onde encontrou paz longe do constante brilho dos holofotes. Através de tudo isso, Ava Gardner manteve-se implacavelmente ela mesma, ousada, franca e determinada, a não ser quebrada pelas circunstâncias ou pela máquina dos estúdios. Sua história é um testemunho da força necessária, não apenas para se tornar uma estrela, mas para sobreviver a isso e viver a vida nos próprios termos, independentemente do custo. Bette Davis. Bette Davis foi a própria definição de uma lutadora de Hollywood. Seus olhos penetrantes e olhar fulminante se tornaram símbolos de uma vontade que se recusava a se dobrar, não importando quão forte fosse a oposição. Nascida em Massachusetts, Davis enfrentou adversidades desde o início. O casamento de seus pais desmoronou quando ela tinha 10 anos, deixando sua mãe para criar Bette e sua irmã sozinha. Sua jornada para o estrelato foi marcada por repetidas rejeições e ceticismo. Diretores de elenco a descartaram por considerá-la sem graça e difícil, e até sua chegada a Hollywood foi recebida com ridículo, já que um motorista de estúdio a deixou na estação de trem, não acreditando que alguém tão discreta pudesse ser uma estrela. Mas a determinação de Davis era implacável. Ela se destacou com performances poderosas em filmes como Escravos do Desejo e Perigosa, ganhando seu primeiro Oscar apesar da resistência da indústria. Davis tornou-se notória por desafiar o sistema de estúdios, lutando por papéis melhores e liberdade criativa. Sua batalha legal com a Warner Brothers, inédita para uma atriz na época, estabeleceu um precedente para os direitos das mulheres em Hollywood, embora temporariamente tenha deixado sua carreira em um limbo. Ela foi rotulada como veneno de bilheteria durante uma queda, mas se reinventou com papéis que mostraram seu alcance e profundidade, incluindo Jezebel e o icônico A Malvada. A adversidade também perseguiu Davis fora das telas. Ela enfrentou disputas publicamente divulgadas, especialmente com Joan Crawford, e lutou através de 3 casamentos fracassados e um afastamento familiar. Mesmo enquanto envelhecia, Davis recusou-se a desaparecer, assumindo papéis audaciosos que desafiavam estereótipos e preconceitos de idade. No final de sua vida, ela havia ganho 2 Oscars, 10 indicações e o respeito eterno de colegas e fãs. Bette Davis provou que glamour em Hollywood nunca foi apenas sobre beleza. Era sobre garra, desafio e uma vontade inquebrantável de criar seu próprio destino. Jane Tierney. A beleza etérea de Jane Tierney definiu uma era, mas sua vida fora das telas foi marcada por adversidades implacáveis e tragédias pessoais. Criada em um lar privilegiado, mas emocionalmente distante, Tierney foi levada ao estrelato por seus pais, e rapidamente alcançou a fama nos anos 1940, com papéis em Laura e Amar Foi Minha Ruína. Mas enquanto o mundo a via como a personificação da graça e elegância, Tierney enfrentava privadamente uma dor que teria destruído qualquer pessoa menos resiliente. Seu sofrimento mais profundo veio após o nascimento de sua filha, Daria, que nasceu com deficiência grave devido ao fato de Tierney ter contraído rubéola durante a gravidez, uma doença que ela posteriormente soube ter sido transmitida por uma fã que quebrou a quarentena para conhecê-la. A culpa e a tristeza desse incidente assombraram Tierney pelo resto de sua vida, levando-a a uma depressão profunda e repetidas hospitalizações. Ela lutou contra transtorno bipolar em uma época em que a doença mental era profundamente estigmatizada, e os tratamentos eram frequentemente brutais. Tierney passou por terapia de choque e passou anos entrando e saindo de instituições, lutando para recuperar seu senso de identidade. A carreira de Tierney sofreu como resultado, com os estúdios relutantes em contratá-la devido às suas lutas de saúde. No entanto, ela nunca parou de lutar por seu lugar em Hollywood, encenando vários retornos e eventualmente escrevendo um franco
memórias que ajudaram a desestigmatizar a saúde mental na indústria. Nos seus últimos anos, ela encontrou paz longe dos holofotes, casando-se felizmente e defendendo a conscientização sobre saúde mental. A história de Jean Tierney é um lembrete de que por trás da fachada mais perfeita pode haver uma dor inimaginável, e que coragem não é a ausência de sofrimento, mas a determinação de continuar apesar dele. Susan Hayward. E a ascensão de Susan Hayward, das ruas do Brooklyn ao estrelato vencedor do Oscar, é um estudo de determinação através da adversidade. Nascida Edith Mariner, ela cresceu durante a Grande Depressão, cercada por pobreza, instabilidade e a pressão constante de ajudar a sustentar sua família. O cabelo ruivo marcante de Hayward e sua ambição feroz a destacavam, mas quando chegou a Hollywood, ela foi rapidamente rotulada e negligenciada, lutando contra um sistema que favorecia o glamour em vez da substância. Indomável, ela continuou, aceitando qualquer papel que pudesse para se provar, frequentemente interpretando mulheres tão duronas quanto ela na vida real. A vida pessoal de Hayward espelhava seus papéis na tela. Ela suportou 2 casamentos dolorosos, um dos quais a deixou emocionalmente devastada e financeiramente sobrecarregada. Suas lutas com o alcoolismo tornaram-se públicas, alimentando uma narrativa midiática que buscava diminuir suas conquistas. Ainda assim, Hayward nunca permitiu que esses contratempos quebrassem seu espírito. Ela reagiu com desempenhos aclamados pela crítica, culminando em sua vitória no Oscar por I Want to Live, um papel que exigiu que canalizasse cada gota de dor e resiliência que havia acumulado ao longo do caminho, mas a adversidade ainda não havia terminado com ela. Nos seus últimos anos, Hayward foi diagnosticada com câncer cerebral, amplamente acreditado como ligado à queda radioativa das filmagens de The Conqueror, perto de locais de testes nucleares. Apesar da doença, ela continuou a trabalhar, enfrentando seu diagnóstico com a mesma coragem que a levou de Brooklyn ao palco do Oscar. O legado de Susan Hayward não é apenas de talento, mas de sobrevivência incansável, um testemunho de uma mulher que lutou para sair das dificuldades, desafiou todas as expectativas e transformou a luta pessoal em arte inesquecível. Dorothy Dandridge. A beleza e o talento de Dorothy Dandridge abriram portas que nenhuma atriz negra tinha atravessado antes, mas a adversidade que ela enfrentou a cada passo foi impressionante. Nascida em Cleveland, Ohio, filha de uma mãe solteira na América profundamente segregada, Dandridge começou a se apresentar ainda criança, fazendo turnês com sua irmã no Dandridge Sisters Act. Apesar do seu sucesso inicial, Hollywood a relegou a papéis menores, muitas vezes humilhantes, quando ela era escalada. Seu grande sucesso veio com Carmen Jones, fazendo dela a primeira mulher afro-americana indicada a um Oscar de melhor atriz. No entanto, essa conquista histórica teve um custo. Dandridge foi constantemente forçada a navegar por um campo minado de racismo e exclusão, sendo negados papéis principais e salário igual, mesmo após sua indicação ao Oscar. Muitos estúdios recusaram-se a escalá-la para qualquer coisa além de papéis estereotipados, e muitas vezes ela não era permitida nos mesmos hotéis e clubes noturnos onde se apresentava. Seus casamentos e relacionamentos foram marcados por traições e desilusões, e ela lutou para sustentar sozinha uma filha com deficiências graves. O custo emocional foi imenso. Dandridge enfrentou depressão, dificuldades financeiras e abuso de substâncias, agravados por uma sociedade determinada a mantê-la à margem. Ainda assim, ela nunca desistiu. Sua luta contra o racismo e sua recusa em aceitar menos do que merecia abriram caminho para futuras gerações de atrizes negras, embora ela não tenha vivido para ver a indústria mudar. A vida de Dorothy Dandridge permanece como uma história de triunfo e tragédia. Uma pioneira glamurosa que quebrou barreiras enquanto carregava o peso da injustiça em seus ombros. Vivien Leigh. A beleza de porcelana e a presença marcante na tela de Vivien Leigh esconderam uma vida inteira de intensa luta com doenças mentais e físicas. Nascida na Índia Britânica e educada na Inglaterra, a ascensão de Leigh foi meteórica. Ela surpreendeu o público como Scarlett O'Hara em E o Vento Levou, um papel que lhe rendeu o primeiro de 2 Oscars. À medida que sua fama crescia, também cresciam as adversidades que enfrentava nos bastidores. Leigh lutava contra um transtorno bipolar severo, uma doença pouco compreendida na época, e frequentemente descartada por aqueles ao seu redor como mero temperamento. As oscilações extremas de humor e a depressão sabotavam sua vida pessoal, e por vezes sua capacidade de trabalhar. Seu casamento com Laurence Olivier.
Embora inicialmente um conto de fadas de Hollywood, tornou-se tenso sob o peso de sua doença e as exigências de suas carreiras. Leigh sofreu vários abortos espontâneos, uma dor que se somou ao seu fardo emocional. Apesar das suas lutas, ela continuou a assumir papéis desafiadores, tanto no cinema quanto no teatro, recusando-se a deixar que sua doença definisse seu legado. Durante as filmagens de Um Bonde Chamado Desejo, a atuação de Leigh foi tão crua e assombrosa que confundiu a linha entre personagem e realidade, um testemunho de sua capacidade de canalizar a dor em arte. Fisicamente, a saúde de Leigh também vacilou. Ela lutou contra recorrentes episódios de tuberculose que frequentemente a deixavam fraca e com dor. Mesmo quando sua doença se tornou debilitante, ela permaneceu determinada a atuar, desafiando tanto seus médicos quanto as limitações de seu próprio corpo. A vida de Vivien Leigh foi um contínuo ato de equilíbrio entre brilho e sofrimento, adulação pública e desespero privado. Seu legado não são apenas seus triunfos cinematográficos, mas sua coragem incessante diante de adversidades inimagináveis, lembrando-nos que mesmo aqueles que parecem mais intocáveis estão lutando batalhas que o mundo não pode ver. Quando falamos sobre glamour na era de ouro de Hollywood, é fácil esquecer as provações que moldaram seus ícones mais brilhantes. Por trás de cada retrato deslumbrante havia uma mulher lutando tempestades que a maioria do mundo nunca viu, transformando dor, escândalos e desilusões em legados que ainda inspiram. Essas atrizes não eram apenas sobreviventes, eram arquitetas de suas próprias mitologias. No final, talvez o verdadeiro glamour não seja sobre os holofotes. É sobre a coragem de brilhar, mesmo quando o mundo tenta apagar.